Vamos inclinar a nossa cabeça, nossa fronte, fechar os nossos olhos e entrar na presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine, para que Ele esteja dentro de nós, para que Ele nos ensine os caminhos por onde devemos trilhar, as atitudes que nós devemos ter, e nos ponha luz dentro de nós e sabedoria principalmente. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos agora o nosso coração, para que Tu venhas morar dentro de nós, para que Tu estejas conosco todos os dias na nossa vida e todas as horas dos nossos dias. Nós Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que nos ensines todas as coisas que nós precisamos, nos dê luz para o nosso caminho, nos faça trilhar, Senhor, segundo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua força, nós precisamos da Tua luz, nós precisamos da Tua mão, nós precisamos da Tua presença em nossa vida, e nós Te pedimos, enche o nosso coração com o Teu calor, com a Tua força, com o Teu amor, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Digam todos comigo agora: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em Teu nome. Vem, pois, cumprir a Tua promessa de estar junto de nós. Sintamos a presença de Jesus agora aqui conosco. Ele disse que toda vez que duas ou mais pessoas se reunissem em nome dEle, Ele estaria junto com elas. Assim, Jesus agora está conosco aqui agora. Sintamos essa presença agora maravilhosa do Senhor Jesus e aproveitemos esses instantes para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas infrações, tudo aquilo que fizemos de errado. Nós Te confessamos, Senhor Jesus, e Te pedimos perdão por tudo que fizemos, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sintamos agora o perdão que Jesus nos dá. Começamos uma nova vida, começamos um novo ciclo da nossa existência, quando Ele nos perdoa, quando apaga de nós os nossos erros e pecados. E diante disso agora digamos também todos juntos: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Deus, como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e declaramos que Tu és o Filho de Deus, e assim também nós nos tornamos filhos de Deus. Nós Te agradecemos no Teu santo nome. Os que creem digam amém, glória a Deus. O motivo da nossa meditação hoje são as crescentes notícias que nós estamos vendo nos jornais. Aqui um jornal mostra a grande manobra feita por um banco inglês que deu um prejuízo extraordinário à comunidade europeia. Aqui nós temos um outro jornal que diz que só o Banco Itaú vai perder 18 bilhões de reais pela inadimplência de seus clientes. Aí não trouxe outros pedaços de jornal, mas tem o nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega, dizendo assim, que a crise que nós estamos enfrentando daqui para frente é muito maior do que a crise que nós enfrentamos no ano de 2008, da qual ainda a Europa não saiu. E na Europa nós estamos vendo os bancos todos falidos, todos em dificuldade, precisando de trilhões de dólares para poderem cumprir as suas obrigações. Então nós estamos diante de um sistema financeiro totalmente falso, totalmente sem base, totalmente sem a sabedoria divina, um sistema financeiro que engana todo mundo, que toma dinheiro de todo mundo e que depois precisa ser socorrido pelos bancos centrais, que são dinheiro de todo o povo que assiste impassível, sem poder fazer nada a esses prejuízos constantes que ele recebe. Nós vimos agora nos jornais que cada emprego criado no Brasil hoje custou para o governo R$1 bilhão. R$1 milhão. Se cada emprego custa R$1 milhão,
olha o custo deste emprego, olha o que o governo tem de abrir mão. Não é o governo, porque o governo não tem nada para dar para ninguém. O governo não tem nada para dar para ninguém. O que o governo tem é um dinheiro que ele arrecada de nós todos. Tem gente que está dizendo assim, mas eu não pago imposto. Paga quando você compra o seu feijãozinho, o seu arrozinho, quando você compra o seu macarrãozinho, você está pagando imposto para o governo. Então o governo não tem nada e ele não pode dar nada para ninguém. Ele arrecada o dinheiro de todos nós e depois ele emprega mal esse dinheiro quando ele vai fazer empregos a este custo. A este custo. Não seria mais fácil, talvez, fazer como na Europa faz, pagar o seguro-desemprego melhor, para a pessoa ficar desempregada, do que tentar criar um emprego desse tamanho, com esse rombo que é dado ao governo? Mas a situação é assim, e nós assistimos então o nosso ministro dizer assim, a crise de hoje é muito maior do que a crise de 2008, então vamos preparar o nosso cinto, apertar os nossos cintos, porque segundo os órgãos do governo, segundo tudo que a gente vê nos jornais, a situação está cada vez pior. Aí a gente vai assistir, por exemplo, uma televisão, o Globo Rural, que é um programa técnico, é um programa científico, é um programa que não tem nada de sujeira, não tem nada de moralidade, não tem nada de coisa ruim. Aí você fica com o seu espírito no chão. Por quê? Aí você vai ver, por exemplo, que os criadores de porcos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão tomando prejuízos que já vão a mais de 500 milhões de reais neste ano. Não tem como vender os porcos, porque não tem quem compre. O custo para manter o porco é superior à venda da carne. Então, eles estão empobrecendo. E ontem eu vi um cidadão, chorando, um homem já com 82 anos de idade, chorando copiosamente, porque a única saída que ele tinha era vender a sua propriedade para pagar 200 mil reais de dívida que ele tinha feito durante essas crises todas pelas quais ele passou. E ele diz, não há outra solução, não há outra saída. E nós estamos aqui para meditar se isto é verdade. Eu estou falando dos porcos de Santa Catarina, mas vamos lá no Nordeste. O gado no Nordeste está sendo entregue por 1/3 do preço, por qualquer preço, e não encontra comprador. Por quê? Porque a seca está ali. E aí eu vejo um outro cidadão com 78 anos de idade chorando também, dizendo, as minhas vaquinhas vão indo embora, e eu nunca mais vou ter dinheiro para comprar outras iguais a essa. E pergunta-se qual é a solução. A solução é esperar aqui para ver o que vai acontecer até morrer. Eu me lembro da Bíblia, aquela situação da viúva de Serepta, né? Que Elias foi lá e pediu para ela o pão. Ela disse, meu amigo, eu estou com um pedacinho de farinha aqui, que eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Então, ataca o homem, o demônio ataca o homem de tal maneira, com a descrença, com o descrédito, com a falta de opção, com a falta de saída, que só existe um lugar para nós buscarmos a saída, para nós buscarmos a solução. Isso é que nós temos de fazer. Aí eu me lembrei de toda essa desgraça, de todo esse negócio, eu me lembrei de uma passagem bíblica muito importante, mas muito importante, que é até esquisita, mas eu meditei sobre ela esta manhã e resolvi trazer como medida de meditação. Vamos aos fatos. Israel tinha pecado de maneira abominável perante Deus. E qual era o pecado de Israel? Era o pecado da idolatria. Era o pecado da idolatria, que Deus tinha como abominação. E Paulo diz que quando a pessoa se torna idólatra, ela abre a porta para os demais pecados. Então não se pode dizer que a idolatria seja um pecado isolado. Não. Quando você entra na idolatria, quando você sai da presença de Deus e coloca outros deuses na sua presença, você escancara a porta do seu coração, da sua vida, do seu espírito, da sua alma, para que o demônio entre e faça a bagunça que ele gosta de fazer. Então a idolatria é porta aberta para os demais pecados. E a idolatria é, por exemplo, o que dizem os corintianos de ontem, né? Parabéns a eles. Mas não precisa dizer, o Corinthians é tudo na minha vida.
Olha, o Corinthians é a coisa maior que eu tenho na minha vida. Corinthians é a melhor coisa que eu tenho. Não, é um clube que te serve de alegria, é um clube que te serve de distração, mas não pode colocar esse clube acima de Deus, não pode colocar isso acima de Deus. Isso é uma idolatria. A idolatria aos santos, que é uma necromancia também, que Deus castiga, e quando a gente mantém a idolatria, abre-se a porta do pecado. Israel havia pecado, e Deus disse: já que vocês não obedecem, já que vocês não escutam a palavra de Deus, já que vocês não querem saber da palavra de Deus, eu vou entregar vocês para os babilônios, para os caldeus. E aí Nabucodonosor vem com a sua tropa, e toma todo Israel, cerca Israel. Foi a maior miséria que Israel já teve, porque passou fome, passou sede, passou miséria, passou tudo aquilo. E o Jeremias, o profeta Jeremias, que havia profetizado tudo isso, e havia dito: ó Israel, ó Judá, se vocês não voltarem para Deus, Deus vai castigá-los, Deus vai trazer o castigo para vocês. O que eles fizeram? Porque toda vez que alguém alerta sobre o pecado, toda vez que alguém alerta sobre o erro, tem sempre uma ameaça contra ele. Quando eu falo contra o homossexualismo, eu estou sujeito daqui um pouco a uma pena que vai a 5 anos de cadeia. Quando escreve-se contra o homossexualismo, o PL 122 diz que além de ser queimado o livro, ainda tem 5 anos de cadeia. Então vai por aí a ameaça de quem faz uma profecia, de quem diz uma verdade, de quem conclama o povo para acudir ao Senhor. O que fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias. Prenderam, colocaram o profeta Jeremias na cadeia. E na cadeia, ele tem uma visão de Deus. E Deus diz a Jeremias assim: Jeremias, compra o campo que é dos seus tios. Compra o campo que é dos seus tios. Jeremias escutou aquela mensagem de Deus e disse: mas que coisa incrível. Jerusalém sitiada, o povo sendo levado preso, tudo sendo destruído pelo fogo, tudo completamente destruído. Deus diz ao profeta Jeremias: preso. Ainda se tivesse livre, ele podia ir fazer uma fezinha lá no sítio que ele estava comprando. Livre, com o apóstolo Valdomiro Santiago, pode fazer o seu descanso lá nas fazendas que comprou com o dinheiro da igreja. Mas esse estava preso, nem isso podia fazer, nem isso podia fazer. Aí ele diz: mas eu vou obedecer a Deus, se Deus mandou, eu vou comprar. Chamou lá os parentes dele e disse: aquele campo é meu, está aqui o dinheiro, passa a escritura para mim. E preso, completamente preso, e Jerusalém totalmente destruída, e o povo totalmente escravo. Aí Jeremias põe-se de joelhos e diz: Senhor, eu não entendi, eu não compreendi esta. Jerusalém destruído, tudo destruído, eu preso, e o Senhor me manda comprar, o Senhor me manda comprar propriedade, o Senhor me manda comprar um campo. Vejam como é que funciona, veja como é que funciona a riqueza de Deus, a prosperidade de Deus. Para aqueles que estão com Deus não tem crise, não pode ter crise. A crise é para aqueles que estão com o diabo, no mundo do diabo, no mundo do cão. Deus manda Jeremias preso na cadeia, sem nenhuma expectativa de sair, com o mundo inteiro derrubado em redor dele, manda comprar um campo, e ele compra. Aí ele pede explicação para Deus: Senhor, eu não entendi, o Senhor me explica isso, porque eu não entendi o que o Senhor mandou fazer. Aí Deus dá explicação para ele, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então Deus diz para ele: ô Jeremias, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de todos os viventes, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que fez os céus e a terra. Tem alguma coisa difícil para eu fazer? Tem alguma coisa maravilhosa demais para eu fazer? E aí, este é o grande problema do crente. O crente acha que tem coisa maravilhosa que Deus não vai fazer. Eu tenho visto muita gente dizer para mim assim, muito descrente, dizer para mim assim: olha, esses milagres que eu vejo nas igrejas evangélicas, até quando é um resfriado, né? Quando é uma dorzinha de cabeça, né? Quando é uma dorzinha nas costas, eu até acredito. Mas agora, quando é coisa grave, quando é câncer, quando é lepra, aí pera lá. Então, o deusinho desse povo é um deusinho desse tamanhinho, piquititico, que só sabe curar resfriado.
Mas resfriado, gente, o Resprim, como é que é esses outros remédios, tudo cura, né? Mas Deus cura coisa maior, cura coisa muito maior. E Deus diz assim: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Não existe coisa maravilhosa demais para que eu não faça. Ele diz assim: por acaso a minha mão encurtou para eu não te dar a mão e não te ajudar? Porque toda vez que a gente não acredita na ajuda de Deus, toda vez que a gente não acredita na ajuda de Deus, a gente está dizendo assim: puxa vida, Deus tinha uma mão tão comprida, eu acho que ressecou a mão dele, eu acho que encolheu a mão de Deus, Deus está com a mão seca. Mas esse mesmo Jesus mandou aquele homem que tinha a mão seca esticar a mão, e ele então não é capaz de esticar a mão dele para todos nós, quando nós precisarmos? Por que é que nós vamos nos submeter a uma crise, quando esse Deus diz, na crise, na prisão, na tristeza, na amargura, na hora que não tiver mais jeito, compra a propriedade, está escrito aqui, compra a propriedade. Aí, o Jeremias fica completamente abobado, porque recebe uma ordem daquela, e Deus diz para ele assim, olha aqui, Deus diz assim: se este povo me obedecer, se este povo voltar para mim, se esse povo vier para mim de novo, eu vou fazer para esse povo tudo quanto eu já havia feito e muito mais, para que eles tenham a felicidade. Então a questão de Deus, gente, é uma questão de obediência, e a obediência é talvez a coisa mais difícil que haja para a gente fazer. Às vezes eu digo assim: mas será que é tão difícil obedecer a Deus? Vamos fazer um retrospecto. O Satanás não era um anjo de luz, ele não era o serafim mais alto que havia nos céus, ele não era a pessoa mais próxima de Deus, ele não era a pessoa que estava mais ao lado de Deus, como a figura mais bonita e mais fulgurante que Deus havia feito. Mas Deus exigia dele uma obediência, e ele, com tudo que tinha, ele não foi capaz de obedecer. Ele disse: não vou obedecer às leis desse Deus, não. Eu vou fazer as minhas leis, eu vou fazer a minha própria lei, eu vou fazer a minha própria, vou andar de acordo com a direção do meu nariz. E foi jogado no fogo do inferno. Vamos ver um outro caso. Adão e Eva não receberam um paraíso para viver. Muitas vezes eu oro a Deus para que eu não tenha raiva de Adão e Eva. Sabe por quê? Porque, gente do céu, o que esse homem aprontou na nossa vida. Olha que nós estamos aqui nesse mundo do meu Deus, lutando, gemendo e chorando, como diz aquela oração pérfida da igreja católica. Estamos aqui nesse mundo, quando nós podíamos estar tudo lá, né? Naquela beleza daquele paraíso que Deus tinha feito para todos nós. A terra era outra coisa. Deus mesmo diz: eu não fiz a terra para ser esse caos que vocês transformaram na terra. Mas por que aconteceu tudo isso? Pela desobediência. Vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui no paraíso, menos dessa aqui que está no centro. Olha, se Deus deu todas, Deus não podia segurar uma? Por que se Deus deu tudo, ele não podia? Eu vou ver a obediência desse cara aqui, desse Adão aqui que eu fiz. Vamos ver se ele é obediente. Coma de tudo, Adão, tudo é teu, menos essa árvore aqui. Pois não é que o Satanás escutou essa conversa e foi lá no ouvido da Eva, ó, balangou a orelha da Eva, e a Eva foi lá e comeu da fruta, achou gostosa, né? Porque geralmente a desobediência é gostosa. Gente, eu me lembro quando eu era moleque, eu era tão desobediente, mas tão desobediente, que minha mãe adotou a técnica do contrário. Eu até rio da santa da minha mãe, porque chegava, a gente morava na roça, chegava aquela carroça de lenha, e o sujeito jogava a carroça de lenha na porta da casa. A minha mãe dizia assim: Francisco, eu vou te dar um recado, hein? Presta bem atenção. Se você botar a mão nessa lenha, eu vou te cortar de couro, mas tanto couro que você vai ver o que vai acontecer com você. Gente do céu, eu nunca vi tanta força que eu tinha para botar aquela lenha para dentro. Eu suava frio, eu bufava, mas eu desobedecia, eu botava aquela lenha para dentro. A ordem era para não botar, mas eu colocava. E outras coisas, nós tínhamos um fogão de lenha, e uma das coisas que se fazia no fogão de lenha, gente, quem não conhece isso, a gente barreava o fogão de lenha. A gente procurava barro colorido, que tinha barro vermelho, tinha barro cinza. A gente buscava aquele barro, fazia aquele barro e a gente barreava o fogão. Ficava aquele fogãozinho limpo, bonito, bacana. A minha mãe dizia assim:
esse fogão está sujo e vai ficar sujo, hein? Você não me põe a mão nesse fogão, porque se você botar a mão nesse fogão, você vai ver o que vai acontecer consigo. Eu saía que não doido para procurar os barros coloridos e vinha com aquilo, chorando, gemendo, e cansado, e barreava aquilo tudo. E não só barreava o fogão, gente, como barreava o chão, gente, deixava aquele chão bem bonito para minha mãe, para eu esperar a surra, porque eu queria ser desobediente. A desobediência é gostosa, a desobediência é gostosa. Por isso é que a gente desobedece. Porque o demônio, ele põe um tempero na desobediência. Ele põe um temperinho, ele salga, ele põe uma pitada de pimentinha, ele põe alho, ele põe cebola, ele põe tudo na desobediência, para a gente desobedecer. E Deus não quer a desobediência. Deus faz questão da desobediência. Deus não quer sacrifício, Deus não quer que você faça sacrifício nenhum, Deus não quer que você se mate por causa dele, Deus quer que você obedeça. Você obedeça. E quando você obedecer, você para de ofender a Deus. Neste caso aqui, Israel estava completamente fora de Deus, porque desobedecia a Deus totalmente. Deus dizia: não quero altos. Altos eram altares que eles faziam altos para colocar aqui em cima uma imagem. Eles iam lá, faziam altos em todos os bosques. Deus dizia assim: não quero imagem. Eles cortavam paus e faziam as caricaturas dele e botavam para afrontar Deus. Deus dizia assim: não quero os deuses estranhos aqui. Eles iam, pegavam Maal, Mastarote, pegavam todos os deuses da vizinhança e botavam ali. Deus dizia: eu não quero isso. Eles iam fazer. Eles faziam. Aí Deus assim: mas, ô Jeremias, se esse povo me obedecer, se esse povo me seguir, eu vou mudar a vida desse povo, eu vou transformar a vida desse povo. E olha o que ele diz aqui em Jeremias 33, que tudo isso que eu falei está no Jeremias 32. Olha o que ele diz no Jeremias 33: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece, que você não sabe. Deus diz àquele povo todo: me obedeça, gente, me obedeça, siga o meu caminho, siga a minha instrução, siga o que eu ensino. Deus diz, e diz assim: invoca-me, me chama para perto de você, e eu te responderei. Deus garante a resposta. Agora, nós vivemos uma vida de mudo, pensando que Deus é surdo. Este é o ruim da nossa vida, porque nós vivemos uma vida de mudos, Nós não sabemos abrir a nossa boca para invocar Deus no momento da nossa necessidade, no problema do nosso problema. Nós esquecemos de invocar, temos medo, temos vergonha, somos mudos, não invocamos a Deus, porque pensamos que Ele é surdo. Imagine se Deus vai me escutar, imagine se Deus vai me atender. Aí o demônio põe na nossa cabeça: eu um porqueiro do jeito que eu sou, como é que Deus vai me atender? Um pecador ruim, desobediente. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu fui desobediente, quanto mais da minha mãe, mas o amor que ela tinha por mim nunca foi desmerecido, nunca foi desmanchado. E se ela teve esse amor por mim, imagine Deus por todos nós que estamos aqui. Imagine Deus por todos nós. Na nossa desobediência, ele chora, ele corre. Adão desobedeceu a Deus e se escondeu. Quando ele percebeu que ele tinha desobedecido a Deus, ele se escondeu. O que narra a Escritura Sagrada? Deus saiu gritando: Adão, 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 onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão respondesse: estou aqui, Senhor, me perdoa, errei, aprontei. Mas não, aí vem a soberba. Abraão, quando chamado às falas, ele disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda joga a culpa em Deus, ainda puxa a orelha de Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus caprichou em Eva. Gente, vocês não podem imaginar, Eva devia ser um monumento, porque Adão não pediu nada, Adão não deu os parâmetros a Deus, e Deus fez do agrado dele. Entendeu? Quer dizer, Eva é um monumento. A mulher que o Senhor me deu, aquela que me fez essa coisa aqui, jogou a culpa da mulher e jogou em Deus. Em vez de ele dizer a mulher que eu tenho, não, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor que é responsável. Quando foi na mulher, o que a mulher disse? Foi a serpente que me enganou. Quer dizer, ninguém assumiu a desobediência,
E a gente, quando desobedece, tende a assumir a desobediência diante de Deus, e tende a invocá-lo. É o que ele diz aqui: invoca-me e eu te responderei. É promessa de Deus. Deus não é surdo como nós pensamos. Deus não é surdo para nós ficarmos mudos, não. Deus quer que a gente o invoque. Deus quer que a gente esteja presente diante dele. Deus quer que a gente tenha fé nele. E quando a gente invoca, ele responde. Ele responde. Podem fazer a experiência. Podem fazer a experiência. Podem desafiar Deus. Deus, eu vou te invocar e quero ver se o Senhor me responde. Vocês vão ver como ele vai responder. Eu vou te invocar. Isso que nós precisamos fazer. Deixar de ser mudos perante Deus, invocar o nosso Deus, chamar o nosso Jesus, conversar com Ele, pedir a Ele, expor a Ele os nossos problemas, dizer o que Ele quer que a gente faça, pedir ao Espírito Santo que nos dê o caminho, que nos mostre o caminho, para nós seguirmos essa trilha como vitoriosos em Cristo Jesus. E Ele diz assim: e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Quantos de nós estamos passando a nossa vida sem conhecer as coisas grandes e ocultas que Deus tem para nós? Estamos desconhecidos, sabe por quê? Porque nós não o invocamos. Porque nós não o invocamos. E como nós não o invocamos, ele não responde. E se ele não responde, ele não mostra as coisas grandes e ocultas que ele tem para cada um de nós. Gente, nós temos dentro de nós uma promessa de Deus. Além de nós sermos feitos por Ele, pela mão dEle, pelo amor dEle, nós temos a promessa dEle para a nossa vida. E Ele nos deu o manual para nós vivermos, o manual de conduta, o manual de comportamento que nós temos de seguir. E Ele garante a nossa vida. Ele dá garantia de fabricação quando nós somos obedientes a Ele e quando nós o invocamos. Olha o que está escrito aqui: invoca-me e te responderei. E mais, anunciar-te-ei coisas ocultas e grandes que você não conhece, que você não sabe. Se você quer saber o que Deus tem para você, para de viver esta vidinha chula, esta vidinha sem sentido, esta vidinha porcaria, porqueira, que quase todo mundo vive. Busque em Deus as coisas grandes e ocultas que Ele tem para te dizer. E o que tem de fazer? É obedecê-lo e invocá-lo. Só as duas coisas: obedecê-lo e invocá-lo. Obedeceu e invocou, ele vem e diz: olha, eu tenho para você, Francisco, um caminho diferente. Eu tenho para você uma coisa grande. Eu tenho para você uma coisa que você não conhece, mas eu vou revelar para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí nós temos, para nós lembrarmos sempre, nós temos a palavra do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Vamos repetir: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de quê? O conhecimento da Bíblia, o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento do manual de vida, o conhecimento do manual de existência. Isso é que falta ao povo, e o povo está sendo destruído, porque o povo, enquanto não conhecer a força de Deus na vida dele, ele vai sofrer a força do cão na vida dele. Para nós enfrentarmos a força do cão, nós temos de colocar a força de Deus na nossa vida. E como fazer isso? Primeiro, conhecendo a lei de Deus, procurando a lei de Deus, esforçando para conhecer a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, de dia e de noite, a todo momento, a toda hora, e não se desviando dela, nem para a esquerda, nem para a direita. Segundo, obedecendo a esta lei de Deus, obedecendo essa lei de Deus. E terceiro, invocando o nosso Deus a todo instante, a toda hora, porque Ele é um Deus misericordioso, que está sempre pronto para nos acudir. Guarde isto, não sejamos mudos, porque o nosso Deus não é surdo. Os que creem, digam amém e glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus agora, invocando. Agora vamos fazer uma oração de invocação. Vamos invocar o nosso Deus na nossa vida, para que Ele nos mostre as coisas grandes, as coisas enormes que nós temos na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos inclinamos perante Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa alma aberta, com o nosso espírito pronto para receber, Senhor,
a tua lei, a tua força, o teu vigor, o teu carinho, Senhor. Nós te invocamos, ó Pai Celestial, na nossa vida, e responde, Senhor, responde a cada um de nós, responde àqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, responde, Senhor, àqueles que estão passando por problemas de doença, de dor, de enfermidade, aqueles que estão passando por problemas de tristeza, de desilusão, de amargura, de decepção na vida. Responde, Senhor, àqueles que estão passando pela pobreza, pela miséria, Senhor. Responde, Senhor, àqueles que estão te invocando agora, Senhor, e que estão passando por dificuldades nas famílias, nos relacionamentos. Responde, Senhor, àqueles que estão desempregados, procurando um emprego bom, Senhor. Responde, Senhor, agora, e mostra a todos nós, Senhor, que estamos te invocando agora nesta hora, Senhor. Mostra, Senhor, as coisas grandes e ocultas que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus. Todos que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?